Bom dia, tudo bem, Nécia? A gente precisa de uma definição, no seu ponto de vista, de economia criativa, para que a gente pegue ela como um norte e passe isso adiante através da pesquisa. Tá, bom, o conceito de economia criativa está em construção ainda no mundo inteiro. No Brasil, isso é mais novo ainda, é um processo que está completamente aberto, né? Nesse sentido, isso é uma vantagem e é uma desvantagem. A vantagem é porque a gente pode construir o nosso conceito de economia criativa para Goiás, para a nossa realidade, de acordo com as nossas vocações, e ao mesmo tempo também gera uma série de inseguranças, de incógnitas, né, e até de dúvidas se esse setor é ou não é, se isso afeta ou não afeta. Mas o meu entendimento de economia criativa é a união de três elementos: economia, tecnologia e cultura. Eu acho que essa é uma definição simples e completa, né? Ao mesmo tempo, entendendo que a essência e tudo parte da cultura. Então, existem muitas pessoas falando de economia criativa, assim, da criatividade de uma empreiteira, da criatividade de uma indústria automobilística, né? Criatividade existe em todos os setores, mas assim, o conceito de economia criativa, no meu entendimento, ele parte de valores simbólicos, ele parte de uma essência que nasce de algum elemento, né, que tem dimensão cultural, e a partir da cultura os setores que vão se desmembrando em cima disso. Então, dentro da moda, por exemplo, a parte da industrialização, da costura, não entraria, mas o design, né, toda a parte de cores, de conceitos, entraria. Então, é até difícil separar isso, mas o entendimento que a economia criativa seria aquela economia gerada a partir da cultura, a partir de elementos que têm uma dimensão simbólica agregados nele. Isso é um entendimento que ele não é unânime, né? A gente vê pessoas falando sobre outros conceitos de economia criativa. Esse é o meu Pessoal. vejo, minha forma de ver a economia criativa, onde ela parte da cultura como a cultura como o seu centro principal, e daí da cultura à criatividade, da criatividade até os setores transversais que não são essencialmente culturais. E esse segundo tema, né, o alcance formal e informal, a seu ponto de vista, dos recursos, assim, a relevância dos recursos que hoje significam para o Estado, assim, né, do seu ponto de vista também a gente tem curiosidade. Quando você fala em recursos, são recursos financeiros? Financeiros, principalmente, econômicos mesmo. Olha, existem poucos recursos para esses setores, né? São setores que ainda não são compreendidos, são setores que ainda não têm uma institucionalização constituída. Então você não tem uma grande federação, você não tem uma grande associação, você não tem elementos organizados dos setores culturais que possam provocar um aporte de recursos numa disputa entre um setor mais organizado e a cultura. Esse setor mais organizado acaba conseguindo conquistar. Então a indústria automobilística, a indústria da construção civil e outras têm um aporte maior porque existe toda uma infraestrutura, existe toda uma institucionalização que briga por esses recursos com costuras, e que a cultura ainda tem que conquistar esse espaço. Nesse sentido, os recursos públicos e privados, eles são muito poucos, né? E aí o que existe de concreto, a gente pode falar de Lei Goiás, que é a Lei de Incentivo à Cultura do Estado, via ICMS, o Fundo Estadual de Cultura, que também faz aportes, né, para projetos voltados para a economia criativa, algumas linhas de crédito a fundo perdido ou não, voltadas para o artesanato, para o turismo, né, também tem o FCO, algumas linhas para o turismo, mas é um aporte, se a gente for mensurar isso, com certeza é muito pequeno e muito insuficiente para o que significa, né, a produção cultural no estado de Goiás. Isso se deve também à informalidade do setor, né? O setor cultural, se nos setores tradicionais a gente tem, sei lá, 2/3 de informais para 1/3 de formais, ou 50-50 em alguns casos, na cultura eu acho que esse índice aumenta muito, né? Bem mais, talvez seja 80-20, 90-10, né? Então, uma informalidade muito grande do setor por
vários elementos. A gente pretende fazer um recorte exatamente para buscar esse tipo de dado. Uma informação mais relevante possível, que seja como comprovar isso. A gente, através desses dados e entrevistas, a gente quer buscar essa informação. Ótimo, seria um dado muito importante, né? E você conhece pesquisas focadas nesses segmentos para a gente poder comparar? Olha, a gente tem algumas pesquisas que não estão, vamos dizer assim, decupadas, não estão fatiadas nos setores que nos interessam. Então, elas existem em parte e elas estão assim, os setores da cultura estão meio que embutidos, estão às vezes invisíveis dentro daqueles dados. O desafio seria extrair, né, decupar parte do que já existe. E de estrutura assim, de pesquisa pronta mesmo, que eu conheço, a mais estruturada, apesar de discordar do método, é a da Firjan. A Firjan tem uma pesquisa que ela fez, né, sobre economia criativa no Brasil inteiro, inclui Goiás. Está na nossa biblioteca. Dentro de Goiás, você tem como pesquisa. puxar por setor, design, música, teatro, você tem como, inclusive, fazer contato lá, eu já fiz isso com a Firjan, estimando separado só as coisas de Goiás, né? Tem já 3 pesquisas para fazer comparativo, 2006, 2010 e 2012, já tem como você fazer até uma série histórica nesse sentido. É a única pesquisa que está mais estruturada que eu tenho conhecimento voltada para a economia criativa no estado de Goiás. Mas eu não concordo com o método que a Firjan usa. Por quê? Qual é o método? Porque ela considera setores que eu não considero como da economia criativa. Por exemplo? E dados também dentro desses setores, eles colocam dados que são bastante temerários e que geram muita polêmica. Então, assim, tem alguns setores que eles colocam como telefonia, televisão e outros que não é venda de televisores, sei lá, entendeu? Eu não saberia agora apontar, mas eu tenho em casa até marcado cada setor o que é, o que eu acho que não é, dentro do que eu entendo como economia criativa. Então, eles conseguiram achar um percentual bastante interessante, né, que todo mundo olha e fala, poxa, mas esse PIB aqui é significativo, né, são 10 bilhões, não sei o quê. Mas se você for depois ver os setores que eles consideram, dentro dos setores, as ocupações que eles consideram, que nem todas são, no meu entendimento, da economia criativa. E outras que eu entendo que são, que também não fizeram parte. Mas é muito importante, é significativo, é a única que tem, e ela pode ser uma referência para um ponto de partida para nós aqui. Eu até sugeriria que fosse, né, talvez a partir daí, fazendo esses ajustes, né, talvez um marco para vocês começarem o trabalho. Acrescentar o que eles não, talvez, levantaram também, né? E excluir o que a gente não considera. A gente está trabalhando com setores determinados pela Secretaria da Economia Criativa do Ministério da Cultura, né? Tem alguma observação em relação a isso? Eu tenho, porque, primeiro, assim, eu gostaria de ver quais são os setores que vocês tiveram acesso. Porque a informação que eu tenho, assim, né, da pessoa que estava à frente desse processo, da construção da conta satélite da cultura do Brasil, né, que estava uma parceria com o IBGE, IPEA, né, e o Ministério da Cultura, parece que esse processo foi meio que desencaminhado, descontinuado, até com a saída dessa pessoa lá do Ministério. E eu não sei se a informação que vocês têm é pré, pós, entendeu? Então seria importante a gente ter acesso a essa referência que vocês receberam, né, para ver se é a mesma que eles estavam considerando. Porque a gente separou os setores entre nós para a gente poder atacar primordialmente os que a gente tem mais participação, mais identificação. Familiaridade. Isso. Mas a gente está aberto, inclusive, a buscar novos setores que a gente também não está... É de 2011 que a gente tem informação. Pois é, mas esse aqui é aqueles setores que estão lá no termo de referência, né? O que ele pegou, ele transformou isso aqui em quinais, em ocupações, né? E trabalhou, se não me engano, foram 59 setores. Que aí cada um assim tá, moda. Dentro da moda você tem 3, 4. Então seria importante vocês terem esse material completo para... Porque o que foi feito? Esse grupo se reuniu com o pessoal do Mercosul e fez pesquisas no mundo inteiro
e falaram, pô, o modelo legal é o do Chile, do Equador e não sei o quê. E fizeram um grande avanço em cima dos modelos que já existiam, construíram um modelo que o Brasil estava sendo o holofote. Todos os outros países falaram, nossa, vocês estão fazendo o que a gente queria fazer e não conseguiu. Então, assim, houve um grupo de trabalho coordenado pelo Luiz Antônio que fez esse trabalho, uma proposta que me parecia ser assim, inovadora. E pelo que eu sei, informação, esse trabalho foi interrompido. Então, eu sugiro a gente ir atrás do Luiz Antônio, pegar essa conta satélite da cultura, pegar os setores que eles adotaram pelo MINC, que não são só esses, mas são esses desdobrados, né? Música, distribuição, professor de música, não sei o quê, né? E pegar esses elementos para vocês adotarem mesmo, para não ficar batendo Pode passar cabeça. esse contato pra gente? Tá, sim. Eu fui procurar mais informações sobre os setores no Pela site do patrimônio Ministério. imaterial, aí. Fica né? aberto. Fica em aberto. Então, assim, a gente tem definições de patrimônio imaterial, mas quais são os setores que estão sendo considerados nos outros países? Então, foi feito um trabalho extenso de 3, 4 anos. Uma pergunta, já que você chegou falou e nisso. eles fecharam. É isso aqui. Isso aqui é, isso aqui não, o que está fora aqui não é, entendeu? Quando fala em patrimônio material, foi uma pergunta que me surgiu, é o patrimônio que já é reconhecido por alguma fonte de autoridade? Ou não? Eu acho que não. Não. Então Acho é que o é todo que a patrimônio sociedade material. A gente pode considera definir por... esses patrimônios também. Porque um patrimônio material reconhecido, se você for ver oficialmente reconhecido, São pouquíssimos. Só que eu queria saber qual. Então, assim, você vai desconsiderar a Congada de Niquelândia, Porque de que porque ela não parâmetros? está reconhecida. Sim. É porque eu estava procurando parâmetros, na verdade, quando eu fiz essa pergunta, né? Se a gente vai adotar o oficialmente conhecido ou não. Mas isso a gente pode Se definir. for só oficialmente, não vocês tem vão ter que pouquíssimos. pesquisar. Não tem o Eu acho que em pesquisar. Goiás tem 1 ou 2 reconhecidos. Se não me engano. Dois. A gente pode não, ampliar esse leque aí. É, Até porque com certeza. E ao mesmo tempo, os não reconhecidos é tudo, né? Então, vocês vão ter que... a grande dificuldade do trabalho de vocês, que eu entendo, é delimitar. Sim. é buscar exatamente Fechar o um que- objeto de pesquisa antes de sair a campo. Por isso que a gente está falando com o máximo Esse eu acho que é a maior pessoas dificuldade que vocês vão ter. Sim. E aí essa conversa com o Luiz Antônio é estratégica nesse sentido. Né? Até para ver, não, o Ministério adotou 59, mas a gente só tem condição, gás e energia para trabalhar com 15. Aí não sei, entendeu? Talvez seja uma pesquisa em várias etapas. Isso é o Becker que vai... Né, Ele fica em Brasília? ele fica em Brasília. Eu vou estar em Brasília agora em março, o curso do MINC. Vou tentar já A passar última contato etapa. com ele. Vai atrás dele, então. Que aí se eu... E existe um mapeamento do gás criativo de alguma entidade recente? Olha, tem algumas pesquisas muito interessantes feitas pelo Instituto Mauro Borges, que é um instituto ligado à SEGPLAN, né, Secretaria de Planejamento. Tem algumas pesquisas também muito interessantes feitas pelo Sebrae Goiás. A UNB também tem material muito rico, talvez até mais do que a própria UFG, principalmente na região ali do Nordeste goiano, eles trabalham com muitas pesquisas ali, né? Estou lembrando agora são esses, mas assim, vou trazer um exemplo do Sebrae que eu posso compartilhar com vocês. Eles separam um grupo de empreendedores da cultura e fazem uma pesquisa com esse grupo. Então, por exemplo, se for um projeto com o pessoal da moda, eles pegam lá 20 empresas de moda, que são as empresas que participam do projeto. Fazem uma fotografia que eles chamam de T0, tempo zero. Então, nós somos as 20 empresas. Então, faz uma pesquisa, quantos empregados você tem, quanto você vende, não sei o quê, vários dados se levantam nessa pesquisa. T0. Tirou a fotografia agora. Aí o Sebrae trabalha durante 3, 4 anos com esse grupo. E vai tirando várias fotografias, T1, T2, T3, T4. Então, vai vendo a evolução. Quer dizer, o que de fato a intervenção do Sebrae com esse grupo gerou de diferencial. A cada R$1 que o Sebrae investiu, o que gerou o que mudou nos indicadores. Então, aumentou o número de funcionários, aumentou o número de vendas, aumentou não sei o quê. Então, assim, tem algumas pesquisas, mas são universos pequenos, mas elas podem ser referenciais, porque quando você trabalha com 10 empresas de audiovisual, sei lá, que tenha 100 em Goiás ou 200, mas essas 10 já te mostram, pelo menos, né, um direcionamento do que está acontecendo no setor, alguns problemas, algumas soluções interessantes.
quando você trabalha com 8 festivais de música, com um grupo desse, tem pesquisa T0, T1, poxa, aumentou o número de seguranças nos festivais durante 2 anos. Então, se tem mais segurança porque tem mais público, porque tem mais, o bar vendeu mais tanto. Então, o Sebrae tem esses dados, mas são dados delimitados por setores e por um universo pequeno de empresas, que é assim que o Sebrae trabalha. Ele fecha um grupo e fica com esse grupo aí, curso, viagem, capacitação, com esse grupo fechado. Então, tem essas pesquisas que são bem interessantes depois vocês terem acesso. A Goiás Turismo também tem o IPTUR, que é o Instituto de Pesquisas Turísticas, tem muito material lá, inclusive dados do FICA, Canto da Primavera, tem todos os dados que a gente coletou da Secult estão dentro desse instituto aí da Goiás Turismo. E o Sebrae Goiás também tem, além das pesquisas, eles têm o observatório também, o Sebrae, que tem vários dados dentro do Sebrae. O que eu sei é isso, mas com certeza tem mais coisas que eu não sei, né, ou que eu não estou lembrando agora. A gente quer estar em contato com vocês o ano inteiro. Vou te alugar bastante. E você acha que a gente pode definir os setores dominantes hoje? Em Goiás? Eu acho que dá. Ótimo. Acho que dá. Eu não sei quais seriam os critérios. A gente teria que pensar primeiro assim, quais critérios que a gente vai adotar. Né? Um critério mais aberto, assim, financeiro mesmo. Mas você já quer definir isso agora? Não, só não, definir não, é só sugerir. Saber de você o quais são sugeridos. A gente, aqui no Goiás Criativo, foram adotados setores prioritários, né? Alguns outros lugares também as pessoas priorizam setores. Essa prioridade de setores, ela vai muito assim. Quando a gente escolheu aqui no Goiás Criativo, a gente pensou assim, quais setores talvez não sejam tão importantes, mas que podem vir a ser, né, o que tem um potencial. Tem outros lugares que você já pega os que já hoje são os que dominam mais. Né? Então, depende muito dos critérios. Mas, sem dúvida nenhuma, a música, né? Eu acho que a música é o setor mais dominante impactante. Em Goiás, não sei se é o dominante, talvez o dominante seja a cultura popular. Que aí seria um segundo setor que eu recomendo como dos mais impactantes, né? Música e cultura popular. De volume, assim, né? De impacto, eu acho que esses dois são os principais. Aí poderia entrar, e também vai a questão de conceito, né? Artesanato, que está dentro de cultura popular ou não, né? A gente separa, porque o artesanato já tem um impacto muito grande, milhares de artesãos e etc. A gastronomia, né? A gente estava falando sobre isso um dia desse, o quanto a gastronomia tem que ser considerada cultura, né? Tá virando até campanha. A moda, né? A moda. Que em Goiás também é bastante forte. E talvez assim, né? O turismo cultural, né? A questão do turismo voltada para a cultura. Patrimônio, né? Que aí tem vários conceitos: turismo histórico, turismo cultural, turismo criativo, turismo de patrimônio, arqueológico, centenas de definições aí, mas os setores do turismo mais voltados para a cultura. Os outros setores eu não acho que eles são muito impactantes, apesar de mobilizarem, fazer um movimento importante no Estado, como o teatro, o audiovisual, a dança e outros. Né? Não estou dizendo que eles não são importantes, mas eu acho que esses que a gente citou agora são os que teriam maior impacto, movimentação de recursos, estejam mais próximos das pessoas e da realidade do estado de Goiás. É porque o nosso foco é esse, né, econômico. Então a gente tem que atacar exatamente os prioritários nesse sentido, para a gente poder justificar o porquê que eles são hoje tão relevantes e precisam de ter mais apoio. Agora, um setor muito importante que não é impactante, mas que pode vir a ser, é a cultura digital. Né? E você tem outros setores que não, assim, você fala, vou gastar energia, vou achar pouca coisa disso, mas é um setor que vai crescer demais, né? Não tem como. Então, assim, isso já é uma questão, uma decisão estratégica. Vamos mapear ou não vamos nesse setor, né? O que seria cultura digital e entrar numa discussão, né? E aí, a parte de contatos, realmente, eu acho que você pode colaborar durante todo o ano. Sempre que você lembrar de alguém que você acha que pode contribuir nesse sentido de levantamento de dados, a gente vai
aceitar com muita alegria. Essa parte de segmentar Sim, eu tenho todo prazer, né? os contatos que podem contribuir, né? Principalmente nessas áreas mais fortes, né? Para a nossa cultura. A gente precisa fazer o contato direto com quem tem essas informações mais fidedignas possíveis. Com Né? certeza. Não, isso aí vocês podem contar comigo. O que tiver na mão vai estar na mão de vocês também. Legal. Agora sim, posso falar agora o que me preocupa um pouco mais? Fique à Vocês vontade. já terminaram essa parte, né? Essa parte sim. Agora Então, você ó, fala. eu não sei, talvez não seja o caso de gravar, não sei. Eu posso terminar.